não somos merecedores e nem capazes de fazer coisa alguma. Nós precisamos do Senhor e também precisamos da igreja do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Pai, nós somos uma comunidade, nós somos uma família, nós somos irmãos, porque somos todos filhos do Senhor e amamos uns aos outros, Pai, e amamos estar aqui para estar com os irmãos e juntos com os irmãos adorar o Senhor. E é neste mesmo entendimento e nesse momento nós queremos uns com os outros em comunhão adorar o Senhor, cantar, Pai, dedicando o nosso coração ao Senhor, dizer coisas que sentimos e vivemos e declarar também coisas que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade neste lugar. Teu Espírito Santo tem liberdade para agir neste lugar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Graça e paz, igreja. Que nessa manhã vocês possam receber algo especial. Quando a gente coloca no coração a expectativa em Deus, só em Deus que a gente pode colocar, Ele nos responde, Ele nos traz. Quando colocamos o nosso coração em Deus é totalmente diferente quando colocamos o nosso coração nos homens, numa palavra, numa situação. O nosso coração é bem diferente diante de pessoas do que diante do Senhor. É muito diferente. E quando nós temos esse olhar diferente, quando nós buscamos algo diferente em Deus, com certeza, se você fizer isso, experimentar disso, vai entender o que eu estou falando. Você vai ser renovado, você vai ser estruturado, restaurado, transformado.
naquilo que você esperar em Deus. Com certeza. E nessa manhã, eu quero trazer uma palavra de cura. Na hora das ofertas, do dízimo, sim. Na hora da gente ofertar ao Senhor, nós precisamos de cura. Nos últimos tempos que passamos, provavelmente vimos situações em que pessoas foram prejudicadas, ou nós mesmos, a pessoa, você mesmo pode ter sido prejudicado financeiramente. E isso, eu acredito que nós perdemos uma credibilidade na vida, de colocar o coração naquilo que pedimos a Deus e não é ouvido, não é escutado. O que acontece? Mas eu tenho orado tanto e eu não estou vendo uma saída, eu não estou vendo uma melhora, eu não estou vendo nada, eu não estou sonhando mais. Muitos vivem assim. Mas eu quero te trazer uma palavra aqui hoje. Abra a tua Bíblia, a tua palavra, em Salmos 147. Versículo 1 diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é grande o próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cante ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes do corvo quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. O Senhor se agrada e conhece o seu coração. Mas se você tem vivido feridas, tem vivido do passado, tem vivido daquilo que você não recebeu, tem vivido daquilo que você não alcançou, e às vezes você não tem uma perspectiva, às vezes você não consegue olhar para o futuro. O que vai ser do nosso futuro? O que vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, não só a financeira. A palavra nos tem a promessa, nos tem a orientação. Volta lá no 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Diante desse tempo, acredito que nós precisamos ser curados financeiramente. Para sermos generosos, para olharmos assim para a igreja e dizer assim: eu vou ofertar, eu vou trazer o dízimo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma dúvida, sem nada, apenas por obediência ao Senhor. Porque assim diz a palavra para nós: sermos obedientes nas nossas ofertas, nossos dízimos. Então nós precisamos de cura, se tivermos resistência. Se você tem resistência em relação a isso, então eu te convido a ficar de pé e nós vamos orar. Mesmo que você eu acho que eu não preciso de cura, eu acho que está tudo ok, eu dou o dízimo, eu dou oferta, mas eu gostaria que você orasse também. Muitas das vezes nós resistimos, nós não aceitamos. Que absurdo eu precisar de cura sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre esse momento.
às vezes resistimos. Então o melhor a fazer é orarmos, é fazer aquilo que Deus espera de nós, entregar o nosso coração a Deus, entregar o nosso momento ao Senhor, com fé, com amor, com bondade, que a bondade possa alcançar a sua vida. E eu quero que todos orem agora, até as crianças. Todos nós vamos orar pelas nossas finanças, pela nossa cura, pelos anos que passaram, pelas dificuldades que nós passamos. De alguma forma, em alguma área, nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Pai, coloca a igreja diante do Senhor, coloca este momento diante do Senhor e declaro, Deus, a tua cura. A cura no coração quebrantado, a cura nas feridas que foram feitas no passado, recente, há mais tempo. Que o Senhor possa trazer a tua cura nessa manhã, em cada um aqui que foi prejudicado de alguma forma. Eu declaro o teu poder, a tua graça sobre cada um deles, sobre cada um de nós como igreja, sobre as nossas famílias, ó Deus. Declaramos e profetizamos um novo momento, um novo tempo do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, e que nós possamos colher frutos que o Senhor tem para nós. Pai querido, colocamos a nossa esperança no seu amor leal. Sabemos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E nesse momento, Deus, colocamos nosso coração diante do Senhor para fazermos a tua vontade, para agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Bom demais. Deus é bom. Ontem tivemos ali na Fama, com alguns jovens e adolescentes da igreja, participamos de um evento de unidade. Foi maravilhoso, foi bem longo. Eu estou vendo que eu estou ficando velho. O evento foi bem longo ontem, mas foi muito bom, muito bom. Mas uma coisa que eu acho que nós precisamos fazer nesses dias, e eu quero fazer isso com os irmãos, eu acho que nós como igreja precisamos orar. Ontem o evento era um evento de unidade muito legal. A cada hora era uma igreja que cantava e um preletor que ministrava. E no final do culto, eu entrei no carro e eu falei assim, eu preciso ensinar essa geração a orar. Quando eu falo a geração, é porque eu sempre prego para essa turma, né, jovens e adolescentes. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Hoje é o nosso culto de ceia. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que tem sido as suas decisões? Como que tem sido o seu tempo de oração? O nosso tema do mês é quando o céu invade a terra. O que é isso? É nós vivermos de uma dimensão de ouvir a voz do Senhor, de estarmos percebendo o Senhor. E aqui na igreja, eu acho também, isso é uma função minha, não é um problema tão seu, é um problema mais meu, que nós podemos orar mais nos nossos cultos, que nós podemos buscar mais o Senhor. Eu acho que nós fomos ensinados na igreja de muito tempo, que a igreja era feita de abertura do culto, louvor, ofertas e palavra. Eu acho que nós temos que inserir um tempo de oração, um tempo de buscar ao Senhor, um tempo de viver o sobrenatural do Senhor. Quarta-feira tivemos o celulão, eu comentava um pouco sobre isso. Existem algumas coisas que são muito legais quando o céu invade a terra, né? Eu e Sibeli, a gente estava num congresso há 15 dias atrás, e eu cheguei ali para comprar um café, e o rapaz pegou meu cartão e falou assim, olha, eu sinto de dar uma palavra, o Senhor está me falando algo sobre a sua vida. Eu falei, poxa, eu vim comprar um café e estou recebendo uma palavra profética. Eu acho que isso é muito legal. Se nós aqui tivermos isso, não de todo mundo dar palavra profética, mas de você sentir, de vir para a igreja não só para receber, mas para ministrar ao Senhor. Amém, queridos? Você entende o que eu estou falando? Essa semana lá em casa a gente estava reunido na janta e a Sibeli comentou um versículo, aí a minha filha já comentou, aí a outra já comentou, e a gente estava não sei na sua casa, a janta da nossa casa, na grande maioria das vezes, é um prato francês, o que sobre do almocer, né?
e a gente esquenta ali, né? A Cibele, quando alguns dias ela faz o almoço, ela já deixa pronto, ela já fala assim: é só lá na minha casa, não coma tudo, porque tem que sobrar para a janta. É só na minha casa que é assim, irmãos? Não, né? E daí, a gente estava ali sentado, já tinha esquentado ali aquela janta e conversando, naquela correria, cada um, né? 2 filhas, uma de 18, a Lísia já cursinho, a Dácia, 2º ano, e ali a gente senta um momento na mesa para, e aí, como é que foi seu dia? E na verdade nós terminamos aquela reunião ali, aquele jantar, e a gente começou a falar: vamos orar então, vamos orar. Cada um começou a falar de algumas coisas, citar a palavra. Eu acho que se a gente ensinar nossos filhos a orar, isso vai ser muito, muito prazeroso. Eu quero contar uma história para os irmãos hoje. Iniciando esse tema, quando o céu invade a terra, nós temos a ceia do Senhor. Só vou controlar meu tempo aqui para eu não empolgar. Eu queria que você abrisse a sua palavra no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você deixar a sua Bíblia aberta, ou Richelle, você pudesse tentar me acompanhar aí. Eu quero te contar uma história hoje de um rei, e depois eu quero voltar tirando algumas lições desse rei, né? Para quem gosta da Bíblia, o povo de Deus era só um, até Salomão. Quando Salomão, ele se desvia do Senhor, no final da sua vida, o filho dele, Roboão, assume o reino, e o reino é dividido em 2 reinos. O reino do norte, tenta imaginar o norte, e o reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos, o reino do sul 2 tribos. E aí começa uma sessão, quando você começa a ler o livro de Reis, principalmente 2 Reis, você vai ver que vai falar assim: o reinado de Ezequias, rei de Judá, sul. Fulano de tal, rei de Israel, norte. Por isso que é interessante, toda vez que você for ler, você pesquisar antes, não ter pressa de ler a palavra, entender o contexto. Aí no capítulo 18 do livro de 2 Reis, começa o reinado de Ezequias. E a Bíblia fala lá no verso 5, ele define Ezequias. Ele define assim, 2 Reis 18:5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Então havia já uma característica desse rei: ele confiava no Senhor. Nunca houve ninguém entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, era bem-sucedido, e em tudo o que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. Então a Bíblia começa definindo um rei. Esse rei, ele era do Senhor. Eu queria que você começasse a pegar essa primeira lição sobre o rei Ezequias. Como que as pessoas te definem? Quando você chega no seu trabalho, como que as pessoas te definem? Quando você vai reunir com os seus funcionários, como que as pessoas te definem? Quando você chega na repartição pública que você trabalha, o que as pessoas falam de você? Os professores aqui, quando chegam na sala de aula, o que os alunos falam de você? Essa é a primeira coisa, porque a Bíblia define o rei Ezequias como um homem que confiava no Senhor. Continuando a história, porque a história vai ser 3 capítulos, eu então vou pincelar alguns versículos aqui. Chega um momento, lá no verso 28, então comandante, do capítulo 18, então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim, diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz com certeza, o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue às mãos do rei, ao rei da Síria. E aí então no verso 31, não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: façam paz comigo, rendam-se, então cada um de vocês comerá sua própria videira e sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, de terra de pão, terra de vinhas, terras de oliveiras, terra de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvido a Ezequias, pois ele está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. André, não entendi esse texto. Naquele tempo se levanta o inimigo, o rei da Síria, e ele fala: se vocês não se renderem a mim,
eu vou acabar com vocês. Espera aí, André, você está falando que havia um rei bom, um rei que confiava no Senhor, mas de repente o inimigo afronta o rei bom. Irmãos, não é porque eu sigo ao Senhor, não é porque você serve ao Senhor, que nós não teremos problema nessa vida. Não é por isso. Ser crente não significa não ter problemas, pelo contrário. Ser cristão é saber que teremos problemas, que passaremos dificuldades, que teremos situações difíceis. E aqui há uma situação, há uma sinuca, há aqui um problema. Um rei com um povo menor, um exército menor, vem um rei muito maior e fala, eu dou duas opções para vocês. Ou vocês se entregam a mim, e eu levo vocês como escravos, apesar que vai ser uma terra boa, ou eu acabo com vocês. Mas uma coisa eu quero dizer, não acredite no seu rei. O seu exército é muito pequeno, eu vou acabar com vocês. Então, segundo princípio que eu vejo na vida de Ezequias, não é porque eu confio no Senhor que eu não vou ter problemas. É por isso que eu preciso viver o céu invadindo a terra. Eu preciso olhar com os olhos do Senhor. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Existem dias que nós levantamos diante de tantas pressões. É nesse dia que eu preciso buscar ao Senhor. E essa é a tecla desse mês. Como que você tem buscado ao Senhor? Será que eu falo para você, busque ao Senhor, mas eu não te ensinei a buscar ao Senhor? Como que você separa um tempo diante do Senhor? Como que vai vir as soluções da sua vida? Mas aí, irmãos, entra a ação sobrenatural de Deus. Nós temos que acreditar que nós temos um Deus e que Ele é sobrenatural. Diga amém por isso. O Deus que nós servimos, Ele é sobrenatural. E aí então, lá no capítulo 19, verso 1, ao ouvir o relato do rei Ezequias, o que ele faz? Ele rasgou as suas vestes, que é um sentido na época de humilhação, de dependência, pôs uma roupa de luto, falou assim, né, ele já pôs a roupa assim, meu coração está triste, e ele entra no templo, verso 2, do capítulo 19, ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, aos sacerdotes principais, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha quem entra aqui, Isaías, conhece Isaías? Um profeta fantástico da Bíblia. Verso 3, e eles lhe disseram, assim diz Ezequias, hoje é o dia da minha angústia, da minha humilhação, estamos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou a zombar do Deus vivo. E o Senhor, o teu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este disse, digam ao profeta falando, estou no verso 5, digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada. E Isaías libera uma profecia. E no verso 28, talvez seja o versículo mais forte dessa profecia. Ele diz assim, sim, contra mim você se enfureceu em seu atrevimento. Chegou aos meus ouvidos, por isso, porei o meu anzol em seu nariz, um freio em sua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde veio. Sabe, irmãos, rei Ezequias tem que ensinar muitas coisas para nós hoje aqui, essa manhã. O rei Ezequias, vamos voltar aqui para você entender passo a passo o que está acontecendo. Um rei do Reino do Sul, servo do Senhor, que se vê acuado por um exército maior, e ele toma a decisão, antes de procurar os conselheiros, antes de procurar o ministro lá das Forças Armadas, ele fala assim, eu vou lá para o templo, e eu vou consultar aos sacerdotes. Aí os sacerdotes falam, opa, existe alguém que traz o céu para a terra. Esse alguém chama-se Isaías. Isaías libera uma palavra, avisa para o rei que eu vou acabar com o inimigo. Quem é você nessa história? Tenta se encaixar nessa história. Tenta se encaixar nesse filme maravilhoso aqui. Você é um rei da sua casa, que depende do Senhor. Você,
quando vai tomar uma decisão, procura o sacerdote. Você é aberto para receber uma palavra de Deus. Deus tem falado com você nesses dias. Eu estava em Brasília com a Cibele nesse congresso e nós ficamos 2 dias ali. E fomos dormir num hotel perto do evento. E era um intervalo à tarde, a gente tinha saído bem cedo de Brasília, lá era bem tenso o congresso. E ali eu falei, vamos lá no hotel tomar um banho, vamos almoçar, vamos dormir um pouco para a gente retornar, porque ia ser mais uma maratona. E ali, quando eu acordei, eu tive um sonho. Eu não vou te contar o sonho, porque não aconteceu ainda. Mas eu falei para a Cibele, olha, eu preciso te contar o que Deus está falando comigo aqui. Vamos anotar isso, porque isso vai acontecer. E o Senhor me deu um sonho bem claro das coisas. E é muito bom quando o Senhor te traz uma palavra e você anota. Por isso que eu quero te sugerir. Bloco de notas do celular é muito bom. Diário de oração é muito bom. Agora vai pensando quem você é ou quem você deseja ser nessa história. Eu gosto de ser o profeta. Eu gosto de entrar em lugares quando as pessoas precisam de uma palavra e eu falo, Senhor, me dê a palavra certa. Eu gosto particularmente. Eu acho que, como pastor, quando vou fazer um culto numa empresa, numa repartição pública, é muito bom quando o Senhor me leva a ter uma ousadia de orar, de declarar. Quem é você nessa história? Mas aí, nesse momento, Deus dá o livramento. Deus dá o livramento. Mas chega uma hora que a história não acaba aqui. No capítulo 20, acontecem 2 coisas para este homem. Primeiro, ele fica enfermo. E ele pede ao Senhor, Senhor, eu estou enfermo. E o sacerdote, e o profeta vai lá de novo e fala assim, o Senhor ouviu o seu clamor. Depois você lê em casa, capítulo 20, eu te darei mais 15 anos de vida. Houve uma intervenção de novo divina na vida do rei Ezequias. Mas lá no final da vida dele, Ezequias ele comete um erro. E eu não sei você, eu gosto muito de ler livros. Irmãos, eu peço perdão pela minha garganta. Som. Amém. Ela vai voltar, peraí. Eu comecei um tratamento agora. Eita. Eu fiquei com a sequela do Covid em maio. E a sequela foi refluxo. Eu comecei um tratamento de 60 dias. Aí vai subindo a secreção para a garganta. E o tratamento demora um pouquinho. E aí você ora por mim porque eu uso a garganta todo dia, né? Amém? No final, a gente orou quarta-feira e vamos orando para o tratamento dar certo. E aí, então, ele tem um erro no final da vida dele. O rei da Babilônia vai visitar ele. Eu quero abrir aqui eu anotei algo aqui, enquanto eu estou falando, eu estou abrindo aqui, eu quero comentar com os irmãos. E ele então, porque só um minuto, eu pensei em algo que eu quero falar e eu não estou achando aqui, não estava preparado no meu esboço, mas eu vou achar agora. Deixa eu me concentrar aqui. É uma anotação que eu fiz. Estou bem à vontade hoje aqui, não estou, gente? Estou parando, tossindo. Continua me amando, vai. Espera só um minuto. Se eu não achar, eu continuo aqui. E no final da vida, os babilônicos, eles vão, invadem ali e chegam para Ezequias, e ele mostra todo o tesouro dele. Ele mostra tudo que Deus tinha dado. E aí o profeta fala assim, Ezequias, o que aconteceu? Eu falei, não, os babilônios estiveram aqui e eu mostrei os tesouros do Senhor. Ele fala, porque você fez isso, você não terá mais a sua descendência reinando aqui. Por que quando esse rei abre o segredo, Deus vem e fala, olha, você errou? Eu quero tirar algumas lições aqui dessa história do rei Ezequias. Primeiro, ele era um homem de Deus. Segundo, no momento da angústia, ele consultou o Senhor. Terceiro, ele ouvia a voz de Deus. O profeta, ele tinha 2 pessoas naquela época. Era o sacerdote, aquele que levava os pedidos ao Senhor, e o profeta, aquele que era a voz de Deus. Mas no final da vida dele,
ele abriu algumas coisas. Sabe o que isso aponta? Ele se ensoberbeceu. Você entende essa palavra? Ele se achou. Ele viu que ele era bom. Sabe, irmãos, nós não somos bons. A Bíblia fala que a estratégia de Satanás, tem uma versão que é uma palavra difícil, fala assim, ó, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tem gente que lê esse texto lá em João, 1 João, e não entende. Se a gente pegar na NVI, é uma versão interessante, diz assim, ó, é a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação de bens. Cobiça é um desejo, eu vou dizer, quase incontrolável. E ele abre ali o cofre dele, ele abre as coisas e ele revela os segredos que haviam, ou então a prosperidade que Deus tinha te dado. Querido, eu queria que você saísse daqui com algumas lições. Quando eu lia na minha devocional essa semana, eu fui anotando aqui no cantinho da minha Bíblia, que lição eu tenho para hoje sobre Ezequias. E eu apontei aqui 5 coisas. Primeiro, repita comigo para você pelo menos gravar um pouquinho, vai, diga assim, confiar no Senhor. Diga assim, quando tiver momentos difíceis, eu vou depender do Senhor. Diga assim o terceiro princípio, oração. Diga o quarto, livramento. E o quinto e mais importante talvez, não sei se é o mais importante, diga assim, não revelarei os segredos de Deus na minha vida. Tem coisa na sua vida que você não tem que revelar. Você precisa definir e diferenciar pessoas da sua vida. Você precisa separar as pessoas que fazem parte da sua vida. E eu quero concluir, porque a gente tem a ceia, e a nossa vida é feita de ciclos, irmãos. Isso aqui agora eu estou abrindo um parênteses, te dando um conselho de amigo. Quem machuca a gente nessa vida? Pessoas. Quem abre porta para a gente nessa vida? Quando Deus fala assim, vai abrir uma porta, alguém vai abrir uma porta, tá certo? Vai fechar a porta. Quem fecha a porta? Alguém fecha a porta. Então todo ciclo, e a nossa vida é feita de ciclos, existem pessoas envolvidas. É por isso que a gente tem que ter conexões. A gente precisa ter conexões para que portas se abram. Por isso que eu tenho que ser uma pessoa simpática. Por isso que eu tenho que ser uma pessoa amigável, prestativa, não é verdade? E eu dividi aqui 4 tipos de pessoas. Isso aqui é uma dica para mim e para você. Para você talvez não ser tão ferido, porque pessoas nos magoam também. Divida seu grupo de pessoas. Ontem eu fui no aniversário do meu padrasto, né? Sinomar é uma pessoa muito conhecida. Todos os candidatos ao governo param lá e pedem oração para ele. Esses dias chegou lá, ministro parou o carro lá na casa dele só para pedir oração. E ele foi fazer um aniversário. E o aniversário dele, ele falou assim, olha, hoje eu decidi no meu aniversário trazer a minha família, né, a família de Lé, a família de cá, e 3 casais de amigos. E eu achei interessante aquilo, né? E havia ali um grupo de família e 3 casais de amigos. Vizinhos deles, amigos ali, vizinhos. Amigo de encontrar na academia, na caminhada, né? E então, eu lembrei disso aqui. Eu falei, olha, na nossa vida, divida 4 grupos de pessoas. Primeiro grupo, tenham mentores. Diga, mentores. Você sabe o que é um mentor? São pessoas que, na sua área, estão em lugares mais altos que você e aquilo vai te inspirar. Você vai ter aquela pessoa, talvez nem vai conhecer ela pessoalmente, mas ela vai te inspirar. Ela vai falar assim, opa, eu quero chegar a ter a expertise daquela pessoa. O segundo grupo, tenha modelos que vão te inspirar. Modelos de pessoas que às vezes não é da sua área específica, mas fala assim, poxa, aquela pessoa me inspira. Aquela pessoa, olha o jeito que ela trata com a família, olha o jeito que ela se decidiu por Jesus, né? Olha o jeito que ela vive Jesus, ela te inspira. Eu tenho muitas pessoas que são modelos para mim, pastores, líderes, que me inspiram a forma que eles leem a palavra, que eles pregam. Tenho pessoas que são parceiros lá no seu trabalho, pessoas que não são seus amigos, são colegas, mas que você vai precisar nos momentos chaves. Mas tenham também, irmãos, amigos. Amigo é aquele que não importa o que você tem, e não importa o que você está passando,
e Ele gosta de você. André, o que isso tem a ver com a palavra? Ezequias não podia abrir os tesouros para qualquer pessoa. Talvez ele poderia abrir para um amigo. Para um amigo. Cuidado para que você não feche o seu coração nesses dias para o que Deus tem para você. Esse mês nós vamos ministrar muito sobre o sobrenatural de Deus. E ontem lá naquela conferência, a Nara estava lá com a gente, está viva ainda, Nara? Eu tive cãibra, Nara, essa noite, né? Sabe o que eu percebi, Nara? O evento foi lindo, mas há uma dor no meu coração. Era um evento que tinha muito louvor e palavra, mas eu não percebi uma geração orando. Eu não percebi uma geração orando. E eu lembrei que antes da pandemia eu fui com a minha família no Descend, no Estádio Nacional de Brasília, e lá era 30 mil pessoas que faziam 20 minutos de oração, 20 minutos de louvor e 20 minutos de pregação. E eram sessões, 12 sessões de 1 hora, sem intervalo. O intervalo você saía correndo, comprava um cachorro quente e voltava. Nós ficamos 12 horas orando, cantando e ouvindo a palavra. Orando, cantando. Dia 8 de fevereiro, dia 15 de março veio a pandemia. Eu percebi que Deus nos levou naquele lugar, pelo menos no meu espírito foi, para falar assim, eu estou preparando vocês. Eu queria que você ficasse de pé agora. Oh Senhor Jesus. Aleluia. Te louvamos por esse dia, aonde lembramos que o Senhor morreu por nós, que o Senhor ressuscitou. Obrigado porque o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração especial. A gente tem uma família aqui da igreja que está enlutada hoje, a família da Ana Paula, a Luísa e o João. Perderam uma prima ontem. Em uma semana a prima descobriu um câncer e veio a falecer. E ontem foi um dia muito difícil para essa família, no sepultamento. Eu queria que nós orássemos pela Ana, o João e a Luísa, tá bom? Prima primeira, uma pessoa muito próxima, importante na vida deles. A gente estava em contato o tempo todo com eles. Queria que nós orássemos. Também queria fazer, eu vou falando e os irmãos vão orando. A família do Wayne, da Lara, eles nem pediram para mim, mas eu estou tomando liberdade. Eles têm 15 dias, eles têm 3 meninas, né? Que há uma virose que ataca eles, uma dengue, que depois veio conjuntivite em todo mundo, e ali eles não estão saindo desse furacão. Essa semana eu quero ir lá orar com eles também. Eu acho que é o Wayne agora, a conjuntivite foi passando e está no pai, né? A dengue foi passando, não pega, mas foi passando lá na casa deles. E nós vamos levantar a mão e declarar que chega, viu, irmãos? Na vida desses irmãos são tão preciosos para nós, né? Tem saudade das meninas que estão aqui correndo, da Sofia. Né? Você pode concordar comigo nessa oração? Amém? Senhor Jesus, a gente quer orar pela família da Ana Paula, a Luísa, o João, que ontem perderam essa prima tão querida, os tios, os avós que estão tão tristes, que o Senhor venha ser o consolo, que o Senhor venha ser a paz, que o Senhor venha ser o sustento nesse dia tão pesado que eles estão tendo, de tanta tristeza, que o Senhor possa, em nome de Jesus também, Pai, trazendo fortalecimento e trazendo força para que aqueles que têm o Senhor seja consolo para aqueles que não conhecem o Senhor. Deus, quero colocar a família do N também, Senhor, em nome de Jesus, a Loane, as meninas, que o Senhor agora, Pai, eu te peço, estenda a tua mão sobre esse lar, repreendo, Pai, no nome de Jesus, toda enfermidade que eles estão passando, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus também quero orar pela Manuela, netinha da pastora Dora, que também essa noite teve que ir ao pronto-socorro. As nossas crianças nesse tempo seco, de tantas doenças estranhas. Pai, parece que as medicações não fazem efeito, que é um tempo que nós pedimos a tua proteção. Estenda a tua mão poderosa. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. O Senhor te dê um domingo em família abençoado e uma semana poderosa na presença do Senhor.
Amém, queridos?